O assunto de hoje é fazendo 10 mil reais com uma transição segura. Você sabe que transição segura é um dos temas que eu mais gosto de falar com vocês. É claro que tudo que envolve seringa e agulha é o meu negócio, mas quando a gente fala de transição segura, é uma situação que ela me chama muita atenção, não é? Porque é muito ruim quando você entra numa empreitada e de repente você fala assim, não deu certo, não foi bem, não era isso que eu esperava, ou então quebrei a cara, não é? Essa é uma situação onde a gente precisa trabalhar bem. Então, quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho que a gente faz hoje, já fazem mais de 3 anos, né? Que a gente tem esse trabalho aqui de compartilhar com vocês as informações. Um dos nossos objetivos era a transição segura. Como que a gente vai ensinar para os profissionais, ou até mesmo, né? Às vezes falar ensinar parece muita pretensão, né? Mas como que a gente vai ensinar, propriamente dito, os profissionais a migrarem de área, ter uma característica empreendedora, não é? E evitar frustração de não fazer essa transição de forma correta, não é? Então, essa era uma das nossas preocupações que a gente queria trabalhar com vocês. Ó, tem uma colega aqui falando, boa noite, quebrei a cara, e risos, né? É, é, o bom é que você não deve ter quebrado muita cara, para ter os risos aí, você levou na boa. Mas sabe o que acontece, gente? Muitas vezes, quando a pessoa quer empreender, muitas vezes você vê lá que tem manuais disso, manuais daquilo, né? E, e falta, na verdade, a vivência. E não tem jeito. Pessoal, é o seguinte, você só aprende fazendo, né? Porque você pode falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Putz, e você sabe que a maior sacada, posso falar isso sem medo de errar, a maior sacada que nós tivemos foi a da transição segura. Eu acho que é um diferencial do nosso trabalho, a transição segura. Quando a gente conversa com o profissional, né? Quando a gente conversa com um profissional e ajuda ele a tomar essa decisão, né? Então, isso é sem preço, né? Porque você pensa o seguinte, olha, é fácil você gastar dinheiro, muito fácil. É muito fácil você acordar uma manhã, nós que somos profissionais de saúde, nós que estudamos bastante, muito, na graduação para se formar, depois pós-graduação, depois cursos livres, que não são baratos. É fácil você chegar um dia, acordar de manhã e falar assim, eu vou jogar tudo pro alto e eu vou viver só disso, só da estética. Se eu tivesse aqui, igual aquele quadro que o Mion faz, né, de vale a pena ver direito, eu ia falar, para tudo. Não é esse o caminho. A sua transição, ela precisa, ela precisa ser trabalhada, tá? Então é assim, ó, a grande maioria dos profissionais, eles estão fazendo sempre o seguinte, ó, eles estão numa área,
Eu converso com bastante gente e o que eu percebo é isso. As evidências que eu tenho são essas, que a pessoa está numa área e ela fala assim, não, estou cansado disso, estou cansado dessa rotina, estou cansado dessa jornada longa, estou cansado dessa falta de reconhecimento, estou cansado dessa falta de perspectiva, porque você pega um profissional de saúde aí com um piso de aproximadamente 3.800, R$ 4.000, é de se questionar mesmo, né? Você fala assim, putz, você estudou tanto para isso, né? Porque às vezes outros profissionais com menos estudo, não estou falando de capacidade, eu estou falando com menos horas de estudo, menos dedicação, estão ganhando mais. E nós, por que nós não estamos ganhando mais? Então, a estética veio para dar essa oportunidade para os profissionais de saúde que se identificam, porque precisa dessa identidade, dessa identificação. Precisa se identificar com a área assistencial. Como assim, Nilson? Precisa. A pessoa que vai atuar na estética, ela precisa ter a característica de uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, de uma pessoa que vibra ao ver uma pessoa estar melhor, estar com a sua autoestima melhor, de estar mais bonita, né? A pessoa da estética, ela precisa ter essa característica. Identificado isso, as demais coisas vão ser acrescentadas durante a jornada, né? Aí você vai identificar se você gosta mais de trabalhar com o corpo, se você gosta mais de trabalhar com face, e qual o caminho que você tem que trilhar, certo? Então, essa é uma das nossas preocupações. E aí, afinal, olha só, tem gente falando que está cansada de trabalhar para os outros. Olha lá. Eu me identifiquei. Isso mesmo. É bom quando você se identifica. E é bom também quando você não se identifica. Quando você fala assim, bom, olha, isso daqui não é para mim, né? É... E aí, olha só. Pensa o seguinte. Você tem hoje uma profissão e você atua num segmento dessa profissão que te limita, mas só que esse é o seu ganha-pão. Você pode, da noite para o dia, simplesmente abrir mão? Você de repente fala assim, mas eu não sou casado, eu sou solteiro, eu moro com os meus pais, tá, mas isso é bom para a sua estima? Você fala assim, putz, tá bom, depois de formado, depois de alguns anos, fala assim, pai, mãe, me sustenta aqui, né? Ou marido, esposa, me sustenta aqui porque eu vou me aventurar ali. Não é muito legal, né? Pode ser que você conte com esse apoio de maneira produtiva e que tá tudo bem também. Mas o que eu te recomendo é o seguinte: a estima de um profissional, ela está muito alicerçada no que ela faz e no que ela está ganhando, né? Então, o que você precisa entender é assim, olha, o que eu tenho, eu não vou abrir mão dele. Não vai abrir mão no sentido assim, olha, se eu tenho um emprego hoje e esse emprego que me sustenta, eu não vou abrir mão dele. Eu vou achar um tempo alternativo para eu começar a fazer meus atendimentos. Me identifiquei com a área que eu desejo atuar e aí eu vou buscar a situação de transição. O que é transição? Você passar de um lugar para o outro. Entendeu? Então, por isso que eu falo que essa transição ela tem que ser segura. Você não pode ir por um terreno de areia movediça, que a qualquer momento você pode pisar em falso e afundar. Você precisa saber qual que é a trajetória mais segura, não é? Para você também conseguir fazer essa travessia. E aí, qual que é a minha sugestão?
Eu falo aqui que o profissional, para ele ganhar R$ 10.000 por mês, ele não precisa de muita coisa. O que ele precisa? Seringa, agulha, produto. Só isso. Ah, mas professor, eu preciso ter uma clínica própria? Não, você não precisa ter uma clínica própria. E eu vou te explicar o porquê que você não precisa de uma clínica própria. Porque aqui eu te ensino a fazer um modelo que eu chamo de modelo de sublocação. Como que é o modelo de sublocação? O modelo de sublocação é aquele modelo que você procura um estabelecimento onde já tenha essa atuação no segmento de estética, tá? E isso, Laninha, diminui a insegurança. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Olha só, quando você acha um estabelecimento, por exemplo, um lugar que ele já faz cabelo, ele faz podologia, faz massagens e tudo mais, e não tem o segmento de injetáveis. E aí você vai até esse local e você identifica essa oportunidade, que muitas vezes esses locais, eles têm lá um espaço que ou é usado dia sim, dia não, ou simplesmente está parado. Aí, ó, aí, Laninha. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai conversar com o dono daquele estabelecimento. E é importante que esse estabelecimento também tenha uma certa quantidade de clientela. Presta atenção no que eu estou te explicando. Digamos que você trabalha todos os dias das 7 às 14, ou das 7 às 13, ou das 8 às 17. E aí você fala assim, bom, eu vou me dedicar em atender das 20 ou das 19 até as 22 horas. Ou então, aos sábados, eu não trabalho, e aí eu vou trabalhar das 9 até 1 hora da tarde. Você já achou, você já achou o horário. Então você presta aqui, Marília, presta atenção aqui que eu vou te mostrar como é que você consegue clientes. Essa é uma das formas. Olha só. E aí você vai falar assim para esse dono do estabelecimento. Você vai falar assim, olha, eu presto esse tipo de serviço que eu percebi que no seu espaço não existe esse tipo de serviço. Ah, eu aplico toxina botulínica, eu faço mesoterapia, aquela boa e velha famosa enzima, que é a mesoterapia. Eu faço preenchedor, eu faço bioestimulador. Todos esses protocolos, todos esses procedimentos que eu estou te falando, eles exigem seringa, agulha e produto. Então, você não precisa investir um monte de saída e nem você precisa sair comprando equipamentos para poder atender esses tipos de protocolo. Certo? E aí você vai falar para aquela pessoa, bom, eu quero o seguinte, eu quero propor para você um negócio. Você me cede o espaço e eu venho aqui atendo e a gente compartilha os resultados. Ah, quanto que é eu compartilhar os resultados? Olha, gente, dentro desse contexto, dentro dessa situação, eu imagino que até 50%, 50% do líquido é muito interessante para ambas as partes. Para o dono do lugar que estava com espaço parado, com dinheiro parado, e para você que estava parado sem ter um lugar adequado para trabalhar. Mas só que o dono do estabelecimento tem mais uma carta na manga para te oferecer. E qual que é essa carta? Aquela pessoa ali que já oferece vários serviços, ela tem vários clientes. E que ela, com a autoridade que ela tem, com o relacionamento que ela tem com os clientes dela, é muito fácil dela oferecer o seu serviço para esses clientes e eles virem a fazer os tratamentos contigo. E aí você vai escalando. Você vai escalando. É claro que eu falo sempre aqui, né, que quem
nasce grande é monstro. Então, é claro que da noite para o dia você não vai ter milhares de clientes. Você vai começar ganhando um pouco, às vezes 1.000, às vezes 2.000, daqui a pouco 3.000. E aí, o trabalho que você vai fazendo, ele vai sendo divulgado. Ele vai sendo divulgado, ele vai sendo divulgado para os outros clientes e isso vai se avolumando. E aí você começa a ter um rendimento interessante, né? Aí você já começa, por exemplo, fala assim, putz, eu ganho 4.000 reais por mês. Olha, hoje eu trabalhei 4 horas e ganhei 4.000 reais. É possível isso? Claro que é. Você trabalhando com toxina botulínica, por exemplo. Um tratamento de toxina botulínica ele varia de 900 a 1.200 reais. Vamos colocar 1.000 reais para fazer a conta clara. Quanto tempo você demora para fazer uma toxina botulínica? Por volta de 30 minutos. Por isso que a gente está aqui, essa semana, fazendo um aquecimento para a jornada da estética avançada que lucra, tá? E nela a gente te ensina a jornada para profissionais de saúde aprenderem a ganhar 10.000 reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Poxa, nisso dá? Claro que dá. Se você trabalhar essa transição segura, se você trabalhar esse modelo de negociação, se você trabalhar essas informações que eu estou te oferecendo, seringa, agulha e produto, você consegue. E ainda mais, semana que vem, a gente vai oferecer a jornada da estética avançada que lucra, que são ali aulas que vão te ensinar. Essas aulas vão te ensinar a montar seu próprio protocolo e ter lucratividade e segurança com isso. E integridade para lidar com seus clientes. Essa é uma aula. Outra aula, você vai ter lá as informações de como montar sua própria mescla. Olha que legal. Você saber como montar a sua própria mescla, o quanto é que é importante para você economizar no investimento na hora de comprar produto, certo? E tem lá também uma parte falando a respeito de toxina botulínica, que a gente ensina, mostra os valores, mostra como que você pode ganhar dinheiro com toxina botulínica, com mesoterapia, com isso tudo. E também a gente dá uma aula de como você pode captar clientes através das suas redes sociais. 3 aulas imperdíveis. Se você está gostando aqui das lives, você não pode perder essas aulas, né? E você precisa, inclusive, né, entrar em contato com seus colegas e falar assim, olha, colega, o professor Nilson está lá falando a respeito de como você pode fazer uma transição segura, como que você pode vir a ganhar mais, trabalhando menos, né, e gerando o seu resultado. A gente diz aqui, inclusive, que 10.000 reais é ponto de partida. Você sofre para chegar nos 10.000 reais, né? Dependendo da estratégia que você adotar. Eu, por exemplo, aqui, eu cheguei num bairro que eu morava já há muito tempo, e o que aconteceu? Houve a oportunidade de eu alugar o meu espaço, olha só que louco, por isso que eu te ensino como trabalhar a transição segura. Vim aqui, aluguei a sala, comecei a ter as despesas, ninguém me conhecia na região, e olha como você paga para trabalhar. Ficava aqui disponível o dia todo. Claro que eu tinha outros afazeres, mas eu ficava aqui o tempo todo, esperando os clientes virem. E às vezes o cliente marcava, não vinha. Aí remarcava, aquela história toda que você sabe muito bem. E mês após mês, acumulando aluguel, telefone, condomínio, tudo que você pode imaginar que você precisa para fazer com que o seu negócio esteja aberto.
Porque muitas vezes a pessoa olha e fala assim, não, é só aluguel. Não, não é só aluguel. Tem internet, tem água, luz, telefone. Desculpa, gente. Tem um investimento que você precisa fazer para as pessoas te conhecerem e como trabalhar esse investimento. Você precisa ter essas informações para você fazer uma transição segura. E aí, depois de um ano, olha só, eu montei a minha estrutura aqui relativamente simples, mas você, quando coloca a parede de drywall, você coloca móveis planejados, você compra alguns equipamentos, rapidinho você chega nos 100 mil reais. E o que eu estou te ensinando aqui é você fazer uma transição segura. Não fazer esse tipo de investimento. É você começar com seringa, agulhas e produtos. Eu até reforço aqui que você tem condições de começar seu negócio com apenas 500 reais. E com esses 500 reais você consegue fazer 2 mil reais. E com 2 mil reais você consegue fazer 8 mil reais. Com 8 mil reais, aí você já consegue fazer 24. E assim por diante. Mas eu também te ensino o seguinte. Ah, você começou com 500 reais, ganhou 2 mil reais, 1.000 você separa e outro 1.000 você reinveste. E vai escalando o seu trabalho. Porque só aí que você vai entender como que se comportam os seus clientes, o que que eles esperam de você, né? O que que eles esperam de você, entendeu? E aí você vai moldando. Por isso que eu te falo assim, olha, você não precisa colocar na sua conta de responsabilidades esse custo fixo. Você pode muito bem aprender como fazer a sublocação e fazer essa transição segura. Porque a transição segura, ela está alicerçada no seguinte, olha, gente, eu preciso sair daqui e chegar ali, mas tem esse caminho para trilhar. E o que eu te ensino aqui é você fazer assim, ó, eu tenho aqui um ganho e eu quero esse outro ganho, certo? Eu vou aprender como sair daqui e chegar aqui. É isso que eu estou te ensinando. E eu estou tirando da sua frente o quê? Ou minimizando os riscos. Porque quando eu falo para você assim, bom, não vou precisar alugar um lugar. Tudo bem que você não vai ter aquele lugar que você fala assim, esse é o meu lugar. Né? Tudo bem, você não vai ter isso. Mas você já sabe que você não vai ter. Mas agora, pensa uma coisa. Você fez uma locação. Por exemplo, durante a pandemia, principalmente o começo da pandemia, nós ficamos aqui 4 meses fechados, 100% fechado. Ah, Nilson, tem que pagar aluguel? Tem. O dono do prédio aqui deu um desconto considerável para nós, mas a gente tinha que pagar o resto durante 4 meses. E se essa fosse a minha única e exclusiva fonte de renda, eu estaria enrolado. Estaria enrolado. Agora, quando você faz a transição segura, se acontece uma coisa desse tipo e tudo mais, você não atendeu, não gerou receita, você não tem que pagar. É claro que você vai se dedicar o máximo possível para ter resultado, porque você quer resultado para você, profissional, você quer resultado para o seu cliente, você quer ver a satisfação do seu cliente. E você também, né, quer movimentar a coisa. Mas, por exemplo, numa situação de fechar tudo, você trabalhando com sublocação, você não vai ter a responsabilidade. Né? Você não vai ter a responsabilidade de um aluguel, dos custos fixos que o aluguel promove. Aí as pessoas falam assim, Nilson, tá bom, entendi. Mas quanto tempo é essa transição? Eu recomendo pelo menos um ano. Como assim um ano, Nilson? Porque quando você ficar pelo menos um ano, você vai perceber o que é um novembro, o que é um dezembro. Aí depois você vai ver o que é janeiro, você vai ver o que é fevereiro, você vai ver o que é julho, mas você vai ver também quais são os meses que os clientes mais se movimentam e também o que eles mais procuram.
tendo essa experiência de 1 ano, 2 anos, e eu até recomendo o seguinte: se a sua transição for boa, se essa sublocação for boa, valorize e segure ela até onde der. Eu, por exemplo, nesse começo que eu tinha todas essas despesas, tá certo. Eu tinha outras coisas, e na época, inclusive, eu continuava dando aula na universidade, então tinha de onde tirar o dinheiro para colocar, para cobrir o negócio. Me apertava, com certeza. Era o que eu queria? Não era. Eu queria, na verdade, ter lucro, e eu estava tendo prejuízo. Por isso que eu te ensino aqui, né, esse caminho. E apareceram algumas oportunidades. E eu comecei, mesmo tendo a minha clínica, a trabalhar com sublocação. Como assim, Nilson? Eu saía daqui uma vez por mês, eu ia atender no Rio. Tinha um pessoal que fazia agenda para mim. Eu chegava lá com os produtos, com seringa, agulha, no lugar adequado e fazia as aplicações. Depois, no final, cada um pegava a sua parte e seguia o jogo. Então, eu fui atender no Rio, fui atender também em Santos, e eu fiz isso mais de 2 anos, até eu sentir que valia a pena. Então, é assim, tem muita gente que estão aqui na live, no Instagram, no Facebook, no YouTube, estão na live e falam assim, mas minha cidade é pequena. E se eu só atender na minha cidade, talvez não vai me trazer retorno. Mas aí, de repente, você tem 1, 2 cidades maiores perto de você. Perto que eu falo, você pode gastar 30, 40 minutos, 1 hora para chegar naquela cidade e já ser uma cidade maior e você poder fazer uma sublocação ali. Entendeu? E aí você começa em outro lugar. E isso vai valorizando o seu nome e continua trabalhando na sua cidade. Então, essas são as alternativas para quem, por exemplo, já começou e não está tendo todo o retorno que gostaria na estética clínica, na estética invasiva, na estética avançada. Entendeu? Essa é uma das dicas, tá? Então, eu vou ver aqui, olha, vou pedir para colocarem o link para nós. A gente está durante toda a semana fazendo aquecimento para a jornada, mas para você participar dessa jornada da Estética Avançada que Lucra, que ela é totalmente gratuita e online, você precisa se inscrever, porque ela vai acontecer semana que vem. Vai de segunda a sexta-feira, não é? A gente vai ter aulas, a gente vai ter lives, a gente vai ter muita informação. Eu tenho aqui vários depoimentos, né, testemunhos de pessoas que após essa jornada da estética avançada que lucra, elas tiveram a oportunidade de faturar mais só com a jornada da estética avançada que lucra, só assistindo essas 3 aulas. Então, como ela é gratuita e online, vale a pena você se inscrever, você pode chamar quem você quiser para participar. Não tem problema, você pode chamar. A pessoa simplesmente vai se inscrever. Olha aqui, ó. A Ivana acabou de colocar o link no Instagram. Daqui a pouquinho ela vai colocar no Facebook e no YouTube. E aí você vai poder se inscrever. Se inscreve e segunda-feira tem a primeira aula. Amanhã tem live de novo. Depois de amanhã tem live de novo. Depois da manhã também tem. Então, quarta, quinta, sexta também vai ter uma live com um assunto. E muitos de vocês, a gente colocou lá uma enquete, uma pergunta, e muitos de vocês responderam digitando embaixo. Queria te agradecer por isso, porque a gente faz esse trabalho mesmo para trabalhar com vocês e direcionar os conteúdos que a gente quer elaborar para a necessidade de vocês. Não é postar conteúdo para ficar fazendo propaganda disso ou daquilo, não. A gente posta o conteúdo para te ajudar a seguir nessa jornada e para conquistar, tá? Então, você precisa ficar atento com isso.